Olá, tudo bem? Aqui é o Engenheiro Luiz Machado e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os tipos de planejamento que você precisa saber se você quiser ser bem visto profissionalmente. Isso mesmo, e eu falo isso com propriedade porque no começo da minha carreira, por eu não saber os tipos de planejamento, eu cometi um grande erro. Tá? Então fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu tenho certeza que todas essas informações que eu vou passar aqui para você vai ser de grande valia. E já aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui, ó, se inscreve, ativa as notificações, já deixa aí também um like, compartilha esse vídeo com mais alguém que possa se interessar pelo assunto e também já deixa um comentário aí do que você achou desse vídeo aqui. Beleza? Então é o seguinte, olha só, no começo da minha carreira eu fui contratado para gerenciar uma obra de 150 apartamentos que eram divididos lá em duas torres, né? Tinha um pavimento de garagem, tinha um pavimento de lazer, tudo mais. E todo mês, né, os engenheiros das obras daquela empresa precisavam ir lá e apresentar os resultados para a diretoria, né? E eu era recém-formado e eu tinha que apresentar os resultados e eu nunca tinha feito isso na minha vida antes. Então eu coletei as informações que eu lá da obra, né, julgava interessante, montei uma apresentação para apresentar para a diretoria. E aí chegou lá, né, eu comecei a apresentar, eu falei, olha só, esse mês a gente fez lá 10 apartamentos de reboco, né? A gente tinha 150 apartamentos, foram 10 apartamentos rebocados, foram 15 apartamentos que nós conseguimos fazer a alvenaria e tudo mais. E aí ele chegou para mim e falou o seguinte, tá Luiz, mas eu queria saber qual que é o percentual de alvenaria que a gente avançou, né? Quanto que a gente tinha que avançar e quanto que a gente avançou. E eu falei, olha... Mas que porra é essa? Infelizmente eu não tenho essa informação aqui, mas eu posso verificar para o senhor, né, e te passar. E aí, enfim, eu passei as informações de qualquer maneira do que eu já tinha lá para ele, ok, e fiquei de levantar isso para ele. E aí nessas buscas eu entendi que existia 3 tipos de planejamento e que para cada tipo eu precisava ter uma comunicação diferente. Então olha só, vou desenhar aqui como que funcionam os 3 tipos de planejamento, né? Ele funciona como uma pirâmide, né? Apesar que essa pirâmide não está muito bonita, funciona como uma pirâmide. Então a gente tem 3, tá? A gente tem aqui, no topo da pirâmide, a gente tem o quê? O planejamento estratégico. Estratégico. Abaixo do topo da pirâmide, nós temos o planejamento tático. E abaixo aqui, na base da pirâmide, nós temos o planejamento operacional. Operacional. E aqui foi onde eu cometi o meu maior erro. Eu era um engenheiro da obra, eu estava na base da pirâmide, né? Eu estava aqui na base, eu estava lá na operação, no dia a dia da obra, né? Então, as informações que eu tinha, né, que eu havia levantado, era extremamente operacional. E como é que funciona essa pirâmide aqui? Então, só para vocês entenderem, tá? No topo da pirâmide, né, tá quem? Tá o nosso chefe maior, que normalmente é a diretoria. Diretoria. Então, para a diretoria, eu tenho que falar informações estratégicas, né, informações que são relevantes para eles, para que eles consigam tomar as decisões deles, tá? E aqui logo abaixo, a gente tem o tático. O tático, normalmente, é quem? É o gerente. Então, se você tem um gerente de obra acima de você, você tem uma outra forma de comunicar para ele. E lá na base da pirâmide, a gente tem lá o engenheiro de obra, né? Lembrando que eu estou focado aqui nos tipos de planejamento para obras, tá? Ok, então qual que é a informação que eu tenho que passar para a diretoria, qual que é a informação que eu tenho que passar para o meu gerente e qual que é a informação que eu, engenheiro da obra, preciso saber? Quando a gente vai fazer um cronograma, o que que acontece? Nós temos lá, né, dentro do cronograma, nós temos lá, vamos pegar aqui, a estrutura, eu vou dar um espaço aqui para a gente depois escrever mais. Nós temos lá a alvenaria,
e nós temos lá o reboco. Eu acho que já é suficiente essas informações para a gente entender. Tá? Então, quando a gente vai fazer o nosso cronograma, nós temos diversas atividades e dentre essas atividades a gente tem estrutura, alvenaria, reboco, porcelanato e assim sucessivamente, né? Ok. E aí, o que vem depois? Dentro de estrutura, vou colocar de outra cor aqui. Dentro de estrutura, nós vamos ter lá o quê? A estrutura do primeiro pavimento. Certo? Dentro de alvenaria, nós vamos ter lá também a alvenaria do primeiro pavimento. E dentro de reboco também, nós vamos ter lá o primeiro pavimento. Ok? E aí, se a gente abrir um pouco mais essa estrutura nossa aqui, essa estrutura analítica, dentro do primeiro pavimento aqui, né, se tratando de estruturas, o que nós vamos ter aqui dentro do primeiro pavimento? Né? Vai depender, obviamente, do seu cronograma, mas normalmente nós temos o que lá? Nós temos as formas do primeiro pavimento, nós temos o aço do primeiro pavimento e a concretagem. Né? Quando a gente vai para a alvenaria, no primeiro pavimento, o que nós vamos ter lá? Né? Se você tem 3 apartamentos, você tem alvenaria, apartamento 1, alvenaria do apartamento 2 e assim sucessivamente. Do reboco, a mesma coisa, a gente tem lá o reboco apartamento 1, a gente tem o reboco do apartamento 2, certo? Então, o que acontece? Para cada nível do nosso planejamento, a gente tem informações. Só que o meu diretor, ele não quer saber se a forma do primeiro pavimento foi executada, ele não quer saber isso. Ele quer saber qual é o percentual de estrutura que foi executado. É isso que ele quer saber. Ele quer saber aqui, ó, a parte primária do meu planejamento. Isso aqui que o meu diretor quer saber. Já o meu gerente, né, ele já quer saber, né, se a estrutura do primeiro pavimento foi executada. Isso ele quer saber. Então, né, isso aí é informação interessante para ele. O operacional vai precisar saber se a forma foi executada, se o aço foi feito, se o concreto realmente aconteceu. Isso aqui vai precisar saber. Então, quando a gente vai comunicar as informações dentro de um planejamento, a gente precisa saber para quem a gente está comunicando. Se é para a diretoria, se é para um gerente ou se é apenas informações operacionais da obra. Tá? Então, resumidamente, o planejamento estratégico, ele quer saber o quê? Eu vou até colocar de outra cor aqui. O planejamento estratégico foca no longo prazo. O tático no médio prazo. E o operacional tem que focar no curto prazo. Ah, o que é longo, o que é médio, o que é curto prazo, Luiz? Depende. Por exemplo, em uma obra de 2 anos, de 3 anos, se eu falar para você que um planejamento de 2 em 2 meses é médio prazo, beleza. Agora, em uma obra de curto prazo, né, uma obra que demora 3 meses, cara, 2 meses já não é médio prazo, 2 meses já está mais próximo de longo prazo. Entende? Então, o que vai acontecer? Né? Para uma obra de 3 anos, né, o que acontece? Normalmente, o médio prazo ele é atualizado a cada 2 meses. Né? O curto prazo de uma obra de 2, 3 anos é a cada semana ou a cada 15 dias no máximo. Curto prazo não pode passar de 2 semanas. Tá? E o longo prazo você vai alimentar lá
a cada 6 meses, né? Aí você define, né? Mas que 6 meses já é um tempo legal para o longo prazo para você atualizar, tá? Então, assim, para a diretoria numa obra muito grande, vai depender da forma que eles trabalham, né? Vai depender do número de pessoas que você tem ali trabalhando junto com você, certo? Então, por exemplo, às vezes você constrói várias casas, né? E às vezes você tem lá um estagiário em cada casa. Então, o teu estagiário lá, se essas casas ficam prontas em 6 meses, ele precisa saber semanalmente, né? Atualizar lá semanalmente o cronograma semanal, porque se atrasar uma semana numa obra de 6 meses, é muito tempo. É muito tempo. Se atrasar uma semana numa obra de 3 anos, não é tanto tempo assim. Entende? E aí, o que acontece? Voltando para o número de pessoas, né? Se você não tem equipe para gerenciar no curto prazo, você vai tentar gerenciar sozinho no médio. Aí quando você começa a colocar pessoas no canteiro para conseguir fiscalizar, você vai reduzindo. Então agora eu já tenho uma pessoa lá dentro da obra, então essa pessoa ela tem que me trazer informações de curto prazo, porque não pode atrasar, ela tem que estar lá em cima justamente para que as atividades aconteçam, né? E aí ser atualizado e tomar as decisões corretamente no prazo. Então você imagina, você pega uma obra da reforma de um shopping, que normalmente demora aí em torno, vamos supor aí, 30 dias. Cara, o operacional é diário, todo dia. Atrasou uma atividade, eu já tenho que tomar uma decisão. Atrasou uma atividade, eu já tenho que tomar uma decisão, porque são só 30 dias, entende? O médio prazo e curto aqui praticamente se fundem, né? Porque é um mês só, entende? Então você precisa entender, né, como que funciona aí no lugar que você trabalha, né? Quantas pessoas tem aí nesse sistema, nessa organização, para saber como que você se reporta. No meu caso lá, eu não tinha aqui o tático, eu não tinha gerente. Então o operacional comunicava direto com a diretoria, tá? E aí nesse caso aqui a gente apresentava lá para a diretoria reuniões lá a cada 2, 3 meses, tá? Só que nesse caso eu transmitia informações estratégicas. Por quê? Porque a pessoa com quem eu estava falando era a diretoria. Ele não queria saber se o primeiro pavimento lá tinha sido concretado ou não. Ele queria saber qual foi o avanço, né, em termos de percentual da estrutura. É isso que ele queria saber, tá? Se eu tivesse um gerente, eu iria comunicar ele lá mensalmente, né, dos avanços que nós tivemos naquele mês em relação ao primeiro pavimento. Ó, concretamos os 4 pavimentos, aí eu já trabalharia mais aqui. Meu gerente não quer saber se a forma lá deu certo do pavimento, ele não quer saber se o aço lá foi colocado ou não, ele quer saber se andou ali o primeiro pavimento, foi entregue a concretagem do primeiro pavimento ou não. Então, você entender os tipos de planejamento melhora, né? Você fica mais assertivo na sua comunicação, tá? Então, por isso que você precisa entender os 3 tipos de planejamento para você conseguir se situar, né? Em que lugar que você está aqui, né? E o que faz mais sentido você atuar no seu planejamento. Se é no operacional, se é no médio, se é no estratégico, dependendo, obviamente, da quantidade de equipe que você tem para controlar, né, todas essas informações aqui. Beleza? Então, gente, isso é o que eu tinha para falar nesse vídeo, né? Eu vou ficando por aqui. Sou o engenheiro Luiz Machado. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.